A passagem do Evangelho que lemos na Liturgia da Palavra deste 15º domingo do Tempo Comum nos convida para refletir sobre a prática do mandamento do amor nas situações concretas de nossa vida. Nós bem sabemos que o duplo mandamento do amor, o amor a Deus que se expressa no amor às outras pessoas, está no centro do ensino de Jesus. E os 3 evangelhos sinódicos apresentam esse ensino mediante um diálogo entre Jesus e um mestre da lei. Cada evangelho a seu modo e com as nuances próprias do seu contexto literário e catequético. Em Mateus e Marcos, a apresentação desse episódio do diálogo de Jesus com um legista é relatado no final da vida de Jesus. E Lucas toma uma perspectiva diferente. A caminho de Jerusalém, Jesus propõe aos seus ouvintes o ensino do modo prático de fazer a vontade de Deus a partir da pergunta do mestre da lei, que pergunta o seguinte: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? No caminho de resposta a essa reflexão, nós vamos nos encontrar com a belíssima e desafiadora parábola do bom samaritano, que nos confronta com algumas verdades a respeito de nossa capacidade de solidariedade, de compaixão e misericórdia com os caídos e sofredores que encontramos ao longo de nossos caminhos no cotidiano. Nós encontramos também nesse documento Fratelli Tutti, essa encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e amizade social, uma impressionante reflexão sobre este evangelho que nos é proposto no 2º capítulo, como uma motivação para nós pensarmos o nosso compromisso com o outro, com as outras pessoas, especialmente com quem sofre, com quem vive às margens, com os caídos à beira do caminho. Voltando então aqui ao nosso texto, é importante nós percebermos que do início ao fim o diálogo de Jesus com o mestre da lei é pautado, ou melhor, guiado pelo verbo fazer. Com isso, nós reconhecemos que estamos no terreno de um ensino bastante prático. No primeiro momento, Jesus leva o legista a retomar a lei, a qual já ensina qual é a vontade de Deus, e se constitui como que na apresentação de um caminho que conduz à vida eterna. E nela estão os 2 grandes princípios da vida religiosa e moral da tradição judaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de toda a inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que esse duplo mandamento, ele é a base da ética do amor de Deus, como ela é vivida, praticada e refletida na tradição judaico-cristã. A fé judaico-cristã professa que Deus é amor, que no amor todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, e nesse sentido portadoras de uma dignidade muito própria, e que ele pede amor recíproco entre todas as pessoas. Neste contexto, é impossível amar a Deus sem amar os demais, sem amar nossos semelhantes. E esse destaque como a si mesmo é a expressão de um amor solidário que se traduz na afirmação de uma existência para os outros, assim como a afirmamos e reivindicamos para nós mesmos. Jesus não propõe um novo ensino teórico a respeito dessa prática da vontade de Deus, mas oferece uma nova perspectiva e uma possibilidade de realizá-lo ao responder à segunda pergunta feita pelo mestre da lei: e quem é meu próximo? E a resposta se dá exatamente com a parábola do bom samaritano, que é exclusiva de Lucas. Nós podemos ver que a parábola tem como figura central a figura de um homem quase morto, vítima de salteadores, caído à beira do caminho que vai de Jerusalém a Jericó, que desce de Jerusalém a Jericó. E Jesus faz uma provocação, ele propõe uma reflexão sobre as várias reações possíveis diante da situação dos caídos à beira do caminho, com as quais nós podemos confrontar nossas próprias atitudes para saber se somos capazes de viver o mandamento do amor. 3 pessoas passaram pelo local após a agressão do salteador.
os salteadores, e todos viram o homem caído, mas as reações são diferentes. Passou ali um sacerdote, um levita, pessoas implicadas numa prática da religião, um mais vinculado ao templo, outro ao culto, e passou também um samaritano. Sabemos que o sacerdote e o levita passaram adiante, o evangelho não explica esta atitude, mas quem conhece o lugar e a prática e os costumes em relação ao sacerdote ou levita pode fazer uma interpretação dessa reação de passar adiante. E aparece também a reação do samaritano, que é descrita detalhadamente, apresentando como uma figura exemplar e um modelo de prática do amor que se espera dos seguidores e seguidoras de Jesus. O fato de Jesus tomar justamente um samaritano como exemplo tem um significado por si só se nós considerarmos as históricas rivalidades e conflitos entre judeus e samaritanos. Papa Francisco recorda no número 82 da Fratelli Tutti que os samaritanos habitavam em uma região que fora contagiada por ritos pagãos e que aos olhos dos judeus os tornava impuros, detestáveis e perigosos. É importante ter presente esse dado. E a reação do samaritano é apresentada com a indicação de várias atitudes que caracterizam o amor misericordioso. Chegou perto, viu o caído, moveu-se de compaixão, aproximou-se, fez curativos, cuidou dele numa pensão, mobilizou a ajuda do dono da pensão. O Papa Francisco traz um comentário que ele diz assim, que é digno de nota o fato de que as diferenças entre os personagens da parábola ficam completamente transformados ao confrontar-se com a dolorosa aparição do caído, do humilhado. E ele diz ainda que existem simplesmente dois tipos de pessoas, aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo, aquelas que se debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aquelas que olham distraídas e aceleram o passo. E de fato caem as nossas múltiplas máscaras, os nossos rótulos, os nossos disfarces. É a hora da verdade. Isso merece nossa reflexão. Enfim, o samaritano aparece como aquele que comprometeu-se realizando uma ação de misericórdia e compaixão que brota de uma reação humana espontânea, sem considerações religiosas, por uma questão simplesmente de humanidade. E Jesus apresenta também, sob uma nova perspectiva, a pergunta: quem é meu próximo? No tempo de Jesus, o próximo era praticamente um membro da própria seita, do próprio grupo religioso. E Jesus coloca esta pergunta numa outra perspectiva. Após apresentar a parábola do samaritano, ele pergunta ao legista: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Desta forma, ele redireciona a reflexão de quem é o meu próximo, destinatário do meu amor, cuidado misericordioso, para o sujeito do amor ao próximo, o protagonista do amor ao próximo, convidando a uma tomada de posição. Redireciona essa reflexão sobre nós mesmos enquanto convidados e convidadas a aproximar-nos de quem está caído e que encontramos em nosso caminho. Dito de outra forma, próximo é quem é capaz de ver os caídos à beira do caminho, quem se deixa mover e comover pela compaixão e se aproxima para oferecer ajuda e amor. Ou ainda, é qualquer pessoa que se aproxima dos outros, especialmente dos feridos, dos caídos à beira do caminho, com um amor generoso. A medida do amor, ela é demarcada pelas necessidades, sofrimentos, necessidades de ajuda e cuidado por parte do outro que eu vou encontrando no caminho. E enfim, essa parábola é uma explicitação do que é ser humano autenticamente. É um ser humano solidário, capaz de ver a miséria das outras pessoas com misericórdia. Ser humano é ser capaz de mover-se de compaixão, de ter sensibilidade, se deixar tocar pela dor dos outros, saber perceber a ferida dos outros e se deixar tocar. De alguma forma, podemos dizer, deixar-nos ferir pela dor do outro e mobilizar-nos numa perspectiva de solidariedade, comprometendo-nos com sua vida. Vale dizer nesse sentido que um autêntico amor nos torna pessoas generosas, criativas, livres para servir,
para buscar e realizar a vontade de Deus como amor às outras pessoas. Relacionando com as outras leituras. Lemos nesse dia também a belíssima passagem de Deuteronômio 30, 10 a 40, é um dos discursos de Moisés sobre a aliança que se escreve num contexto sapiencial e nos convida a uma adesão com a inteireza do nosso ser aos mandamentos de Deus como a algo que não está fora de nosso alcance. Essa palavra, como diz a última frase da passagem que lemos hoje, essa palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então nós podemos experimentar essa proximidade da palavra também pela busca sempre renovada da proximidade com Jesus, pelos diversos caminhos em que ele se deixa encontrar, na vida compartilhada em comunidade de vida e fé, em sua palavra, na Eucaristia, em nossos irmãos e irmãs mais pequenos que clamam por ajuda, por cuidado e acolhida, os quais Jesus mesmo apresenta como sinal de sua presença em Mateus capítulo 25. E a segunda leitura nos apresenta um hino cristológico em Colossenses 1, versículos 15 a 20, hino cristológico esse no qual Cristo é apresentado como a referência central e fundamental em toda a ação salvífica de Deus. A ação de Deus na criação, na vida da igreja, na vida de todos nós. E nós podemos ver nessa centralidade de Jesus como dar atenção ao que ele nos diz no Evangelho de hoje, aprendendo dele mesmo o caminho para vivermos no caminho da compaixão e do amor misericordioso que nos é proposto com a parábola do bom samaritano. Assim como nos ensina um modo autenticamente humano de ser, nós vamos ver que essa parábola também retoma um jeito de Jesus mesmo ser, o qual apresenta ainda o jeito de Deus ser, revelado já desde o Antigo Testamento, como um Deus que daí se revela de uma forma mais plena em Jesus Cristo, um Deus que se abaixa em solidariedade com os pequenos, o Deus da compaixão, o Deus rico em misericórdia. Deixemos-nos tocar por essa palavra, nos abramos aquilo que o Espírito quer nos dizer através dessa palavra e deixemos, sobretudo, nos mobilizar para um transbordamento de um ser plenamente humano, num sentido de compaixão e solidariedade com nossos irmãos e irmãs.